Chegamos ao dia 7 de novembro e hoje, dia quinta-feira, que o Senhor continue fortalecendo a tua vida, que o Senhor continue abençoando este dia. Bom dia para você que me acompanha nesta manhã. Que a palavra de Deus encontre repouso no teu coração, na tua vida, e que a presença de Deus possa estar cercando tanto a sua vida como a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. Vamos estar falando hoje sobre tentado pelos atalhos. 1 Samuel, capítulo 26, verso 8. Abisaí disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Em algumas situações, você será tentado a tomar atalhos para os seus destinos na vida. Davi enfrentou essa tentação muitas vezes antes de assumir o trono. Samuel, profeta de Deus, tinha ungido Davi e profetizado que ele seria o próximo rei de Israel. Mas, enquanto Davi esperava pelo tempo de Deus, ele assistiu, frustrado, o rei Saul, insano, colocar o reino em perigo. Saul perseguiu Davi para assassiná-lo, forçando-o a fugir para salvar a sua vida. Então, uma oportunidade se apresentou a Davi. Ele encontrou Saul em uma posição vulnerável, dormindo com seu exército. Abisaí, um dos guerreiros de Davi, se ofereceu para matar Saul. Parecia fazer todo sentido. Deus tinha dito que ele tinha designado que Davi fosse o rei. Ao tomar a situação em suas mãos, Davi poderia trazer o seu exílio ao fim e assumir o trono como servo ungido de Deus. Mas ele se recusou a comprometer a sua integridade para se tornar rei, mesmo que quisesse a posição e ela fosse dele por direito. Haverá momentos em que você poderá enfrentar tentações semelhantes. Amigos bem-intencionados irão aconselhá-lo a apressar a vontade de Deus em vez de esperar por ele. Você pode ser fortemente tentado a tomar o controle de sua tentação, de sua situação, achando que os fins justificam o meio. Mas esses são tempos em que você precisa confiar no tempo perfeito de Deus. Ele pode planejar que você chegue a uma certa posição ou tome uma direção nova, mas o tempo pode ainda não ser o correto. Vigie no seu coração. Não permita que os outros se persuadam a comprometer a sua integridade enquanto você segue a vontade de Deus. Quantas vezes nós não fomos tentados a tomar atalhos, não é mesmo? Quantas vezes a própria situação da vida, a própria nossa história em si. Interessante que eu não sei se você já conseguiu identificar na sua vida ou perceber que tem situações que nós não percebemos que a vida, que o inimigo, que algumas pessoas indiretamente ou diretamente estão colocando diante de nós atalhos. Às vezes uma situação nos leva a pensar que a gente não tem uma outra saída, que não existe uma outra alternativa a não ser fazer aquilo. E no momento em que dessa situação em que você já passou, que você esteja passando, ou que você possa passar, uma situação que dependa de você decidir algo crucial na sua vida, é importante a gente sempre pensar, sempre ter o pensamento que Davi tinha. Davi, ele já tinha experiências de atitudes precipitadas, de coisas que ele tinha feito que desagradou o Senhor. E Davi tinha consciência de que o reinado viria para ele não por força humana, não por meios humanos, mas viria no tempo que Deus lhe fosse determinar, que ele não precisava de ajuda humana nenhuma. Então essa situação do texto, ao qual nós lemos aqui de 1 Samuel 26, retrata isso. Abisaí se viu diante de uma situação onde ele achou que o cenário estava perfeito.
Saul estava perseguindo Davi. Saul já sabia que ele não iria mais, que Deus havia retirado dele a sua unção e que iria estabelecer um outro rei sobre o povo, mas ainda não era o tempo de Davi de fato ser rei. E Davi tinha consciência disso, tanto que não deixou Abisai fazer isso. Então, assim, a nossa consciência, queridos, a nossa vida, a nossa fé, a nossa perspectiva, ela precisa estar tão ligada. A nossa conexão com o Senhor precisa estar tão íntima e forte a ponto de eu conseguir identificar os atalhos que a vida estão jogando diante de mim, as bandejas que o inimigo estão me oferecendo para que eu me afaste. Quantas pessoas tomaram a atitude de trabalhar em um lugar indevido, de casar de uma forma errada, de se relacionar, de ter amizades, de decisões na sua vida profissional, coisas precipitadas, simplesmente porque não tínhamos clareza do que Deus havia decretado para as nossas vidas. Quando não temos clareza, quando não temos uma palavra, quando não caminhamos por uma palavra de Deus, nós não conseguimos ter clareza na nossa vida. Queridos, quanto mais você aumenta a sua conexão, a sua intimidade, o seu nível de sinceridade com o Senhor, Deus vai te dando armas, vai te dando estratégias, vai apurando a sua visão espiritual para que você consiga identificar os atalhos que estão vindo para você. Muitas vezes, aparentemente, como se fossem coisas boas, como se fosse necessário, como se fosse algo que realmente você tem que fazer. E não tem. Tem muita coisa que às vezes parece ser bom e não é bom. Tem um livro de John Bevere que o título é justamente sobre isso. Do bem ou de Deus? Porque existe aquilo que é do bem e existe aquilo que é de Deus. E nem sempre o que é do bem é de Deus. Nem sempre, em determinada situação, você ajudar uma pessoa com uma determinada coisa vai ser de Deus para ela naquele momento. Mas como ajudar uma pessoa não pode ser de Deus? Queridos, muitas vezes, um exemplo aqui para a gente poder contextualizar e ficar mais claro. Quantas vezes pessoas que estão endividadas, pessoas que estão passando por um processo de libertação na área financeira e sempre costumam a recorrer a pessoas, a terceiros para socorrê-las. Muitas vezes não é o você dar, não é o você ofertar, não é o você fazer o que aquela pessoa quer, que vai ajudar ela a sair daquela situação. Porque Jesus não nos ensina, queridos, a dar continuidade com erros, a ajudarmos, a contribuirmos, a palavra é essa, a contribuirmos com o erro de alguém. Então nós precisamos ter sabedoria. Porque quanto mais nós financiarmos, nós alimentarmos atitudes erradas, e eu quero aqui, não quero me referir apenas a questão financeira, mas em todos os sentidos. Quanto mais nós contribuímos, nós impedimos o processo de cura, de libertação de Deus na vida dessa pessoa. Então isso é para nos mostrar que nem tudo que vem com a imagem de ser do bem, de ser boa, de ser responsável, de ser, sabe, aquela coisa que vem muito aparentemente bom aos seus olhos, nem sempre é de Deus. Então a gente precisa orar, ter esse discernimento, vai tomar uma atitude em relação a um trabalho, ore, verifique se esse trabalho não vai tirar de você o seu tempo com Deus, não vai minar de você forças para você estar com sua família. Cada situação, cada pessoa vive uma situação, queridos. Nunca que a minha situação talvez seja a mesma situação, o mesmo processo que eu passei, a mesma atitude que eu tomei, a mesma forma que Deus me trata, Ele vai tratar com você. Nem sempre vai ser assim. Deus trata parecido com pessoas, sim, mas nem sempre é igual, porque não somos iguais. Não somos iguais. E para cada pessoa, Deus tem a forma de tratar, para cada um de nós. Então, que possamos hoje abrir os nossos olhos em relação a esses atalhos.
Quantas vezes, para quem é jovem, aí gosta de uma pessoa, se relaciona com uma pessoa e acha que essa pessoa vai se converter, e acha que essa pessoa, por ter um comportamento bom, por ser uma pessoa amável, paciente, ela vai mudar. Nem sempre, queridos. Então nós precisamos sempre optar por aquilo que já é de Deus, por aquilo que já está, que não me tira da rota, que não me tira do propósito, que não me tira o foco, porque eu não vou ter trabalho de ter que fazer o caminho de volta, entende? Porque assim, pensa comigo, se todo casamento cristão já passa por provas, por dificuldade, se toda educação com filhos cristãos já tem tribulação, já tem prova, já tem luta, se, como crente, nós passamos por dificuldades, por prova, quanto mais se nós abrirmos espaço para julgo desigual, para atitudes que, sabe, distanciam daquilo que Deus pensou para mim e para você. Quanto maior for a abertura que você dá para pessoas, para situações, para relacionamentos, para coisas deste mundo, maior é a sua vulnerabilidade, maior você vai ficar vulnerável às tentações desse mundo. Porque quanto mais espaço eu dou, mais brecha eu estou abrindo. Porque aí o diabo ele tá vendo que há possibilidades dele me cercar e dele atingir alguma área da minha vida. Então não seja tentado pelos atalhos. Você é alguém que está trabalhando, que está vivendo, que está crescendo para viver e para permanecer apenas em um caminho. Então, queridos, vigie seu coração. Não permita que outros persuadam você, mudem a maneira de pensar, sabe? Lhe influencie a tomar atitudes que não sejam. Não permitam que as pessoas comprometam a sua integridade enquanto você segue a vontade de Deus. Queridos, eu sei que é muito difícil nós permanecermos firmes, nós sustentarmos a nossa fé. É difícil. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é difícil. É difícil para uma esposa que tem um marido que não é cristão, ou que talvez seja um cristão, mas tenha um comportamento diferente, complicado, ou vice-versa. Mães que têm filhos descrentes, filhos que têm mães descrentes, enfim, é difícil porque nós estamos falando de pessoas e nós somos complexos. Mas eu quero dizer o seguinte, você precisa ter certeza do Deus que você serve. Você precisa ter certeza de aonde você quer chegar. O caminho é um só. Tá com dúvida, tá com dificuldade, recorra a pessoas mais experientes, pessoas que possam te dar um conselho, que possam te orientar. Vá à palavra de Deus, ore, converse com Deus a todo momento, independente de se você vai ouvir voz, vai ter resposta, se você vai sentir, converse, abra o seu coração, vá até Ele, seja sincero diante do Senhor e tenha paciência e espere que Deus, Ele vai prover a resposta, o escape, o que tiver que ser feito para que você não pegue esse atalho, mas para que você permaneça no caminho. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas hoje. Não se permita ser tentado pelos atalhos, porque Jesus, Ele é o único caminho. Amém? Deus te abençoe.